galera do Me Salva! Então, estamos dando continuidade ao nosso estudo guiado de Química de hoje. E nesse estudo guiado eu separei então algumas questões aí do Enem, muito importantes, muito interessantes para a gente entender um pouquinho como é que os conteúdos que a gente veio falando na aula de hoje caem lá na prova. Lembrando que é muito importante, galera, sublinhar tudo que for importante no texto. Ah, prof, então eu tenho que ler o texto. Tem que ler o texto todinho. Uma dica é vocês lerem a pergunta antes de ler o texto, porque lendo a pergunta vocês já vão saber mais ou menos o que é que vocês têm que sublinhar, o que é importante no texto. Mas, de novo, tem que ler o texto, né? Vocês já leram, já tentaram responder, e aí eu vou ler a pergunta aqui, então. O benefício do processo de Claus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. De que gases? Gases poluentes, muito provavelmente, né? Lembrando, galera, que todos os motores são a combustão. Todos eles têm uma queima. Motor a gasolina é combustão, motor a etanol é combustão, diesel é combustão. Então, a gente tem que eliminar um pouquinho na combustão do diesel, nesse processo de Claus, a emissão de alguns gases poluentes, certo? E qual é a ideia? A ideia é que o que contém no diesel, o que existe no diesel? Existe compostos de enxofre, ó. Então, todos esses aqui, vocês podem ver, são compostos de enxofre. E os compostos de enxofre, qual é o problema deles? É que, em geral, inclusive um deles está aqui, eles são precursores da chuva ácida. O SO2, galera, é muito importante a gente lembrar dessa reação, que a gente não viu só na aula de hoje, a gente já viu em várias outras aulas, já caiu mais de uma vez no Enem. O SO2, por que é que ele é um óxido de enxofre? Por que ele causa chuva ácida? Porque ele reage com o oxigênio, formando o SO3, certo? E lá, então, tá, querem balancear? Vamos balancear. E o SO3... ele vai reagir com quem? O SO3 vai reagir com a água da chuva para formar quem? O ácido sulfúrico. Esse aqui vocês têm que saber o nome. Ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, qual é o problema? Qual é o benefício desse processo de Claus? É que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases que são promotores, que promovem a chuva ácida, certo? Então, todo esse processo descrito aí no processo de Claus, na questão, é pra gente eliminar esses gases aí que causam a chuva ácida. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Olha só. Por que então a emissão de gases formadores de hidrocarbonetos? Galera, em primeiro lugar, olhem os compostos. A gente tem que olhar os compostos, né? A gente tem o H2S, que é o ácido sulfídrico, então vou escrever ele aqui, ó. E a gente tem o SO2, então, que é o dióxido de enxofre, ou ainda enxofre elementar, que é o enxofre sólido, né? No seu estado sólido, na sua forma de substância pura. Galera, tem como alguma dessas substâncias formar gases gases formadores de hidrocarbonetos? O que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto são aquelas substâncias que têm carbono e hidrogênio somente na sua composição. Vocês estão vendo algum carbono aqui nessas substâncias que estão lá presentes no diesel? Não, né? Não tem carbono, então não tem como formar hidrocarboneto. Se não tem carbono, hidrogênio até tem, mas não tem como formar carbono. Então esses gases não são formadores de hidrocarbonetos, até porque eles não têm carbono. Não tem como formar hidrocarboneto. Produtores de óxido de nitrogênio, de óxidos. Quais são os óxidos de nitrogênio? O NO e o NO2. Galera, o NO2, ele também contribui para a chuva ácida, tá? Assim como o SO2, o SO3, ele forma, né? Ele reage com a água formando o ácido nítrico. Mas vocês estão vendo nitrogênio em algum desses compostos? Oxigênio até tem, mas não tem nitrogênio. Então, como é que compostos que não têm nitrogênio vão formar compostos, gases que têm nitrogênio? Impossível, tá? Emissores de monóxido de carbono. Monóxido de carbono é o CO. Novamente, a mesma questão. Se aqui a gente não tinha carbono na A, na letra C a gente também não tem carbono nesses compostos. Nem nesses aqui, ó, a gente não tem nitrogênio. E por fim, ó, determinantes para o aumento do efeito estufa. Galera, cuidado.
Não misturem aí os óxidos, tá? NO2, SO2, SO3, chuva ácida. Quem é que é efeito estufa? Efeito estufa é CO2, CH4 e N2O. E novamente aí, ó, carbono e nitrogênio que não temos em nenhum desses compostos presentes no diesel, né? Então, não é a letra E também. Aqui acabamos de revisar, inclusive, né, efeito estufa e chuva ácida. Bom, era isso, galera. Até a próxima questão. E aí, galerinha do Me Salva, estamos indo para o segundo exercício do nosso estudo guiado. E esse exercício, então, é da prova do Enem de 2018. E ele fala assim, né, que infelizmente grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Enfim, né? De que gás? A gente tá falando aí do gás que compete com o oxigênio quando é no sangue, né? Então a gente tá falando aqui, ó, do CO, que é o monóxido de carbono, que estava inclusive na questão anterior, né? Qual é o problema do CO? O CO, galera, só para explicar um pouquinho melhor, né? Por que ele compete com o oxigênio? Lá no sangue a gente tem hemoglobina, certo? E quando a hemoglobina, ela transporta o oxigênio. A hemoglobina tá lá nas hemácias, transporta o oxigênio até as nossas células, e ele é essencial para as nossas células, enfim, para a gente realizar o nosso metabolismo, certo? Só que aí, né, quando a gente tem oxigênio somente lá no sangue, beleza. Quando a gente inala junto com o oxigênio um ar muito concentrado em monóxido de carbono, o que acontece?
O oxigênio, que antes tinha afinidade pela hemoglobina e era transportado, agora a hemoglobina olha e ela prefere o monóxido de carbono. E aí a gente, cancela, a gente corta o transporte de oxigênio e ao invés de oxigênio vai estar chegando lá nas nossas células monóxido de carbono, que não é bom. E a gente acaba morrendo por asfixia, certo? Porque não chega mais oxigênio nas nossas células. E aí a ideia do CO é que ele é produzido principalmente, olha só, no processo de combustão incompleta, galera. Não esqueçam que uma combustão completa, a completa, que é a que cai geralmente quando não fala nada, né? A gente tem o que numa combustão completa? A gente tem combustível mais oxigênio dando CO2 mais água, beleza? Quando ela é incompleta, o que acontece? A gente tem combustível mais oxigênio e ao invés de produzir só CO, a gente tem a produção de monóxido de carbono e também podemos ter a produção de carbono sólido, que é a fuligem. Sabe aqueles motores de carro antigo que liberam um negocinho, uma fumacinha preta? Nada mais é do que a fuligem extremamente cancerígena. Certo? Então a ideia aqui que confunde um pouquinho, se a gente olhar para a letra A, que diz, nas queimadas em matas e florestas, realmente, galera, a gente tem bastante monóxido de carbono sendo produzido e fuligem também. Porque lembrando, isso aqui, combustão completa só existe em teoria. Na prática, a maioria das combustões, a maioria, né, todas as combustões são incompletas. Mas elas vão então gerar CO2, CO e fuligem também, tá? Então a ideia é que completa só exista em teoria. Quando a questão fala combustão em geral, vocês consideram a completa. Se não, a incompleta. E aí a gente não pode esquecer que incompleta é CO, é monóxido de carbono e é fuligem. Então, apesar de aqui na letra A, né, coçar o dedinho, não é. Porque, a princípio, a gente vai considerar ali como uma queima, uma combustão completa. Lembrar que na decomposição de matéria orgânica nos lixões, o gás que é produzido é um gás que, assim como o CO2, contribui para o efeito estufa, que é o metano, então não é o CO. Também ele é produzido no abdômen de animais ruminantes, certo? Também é produzido metano, é liberado metano. E nas chaminés das indústrias que utilizam madeira de reflorestamento, a gente vai ter a ideia, de novo, de ser uma combustão completa, apesar de que, né, também ocorre liberação de CO e de fuligem. Era isso, galera, e até a próxima!
Fala, galerinha do Me Salva, estamos indo para a terceira questão do nosso estudo guiado, uma questão do Enem de 2016. Bom, né, galera, foco aqui, né, quem são as substâncias presentes ali nos 4 frascos? A gente tem aí propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. E aqui vale muito a nossa listinha de polaridade para resolver essa questão. Por quê, né? Em primeiro lugar, quer saber onde é que tá a água, né? Em qual desses frascos contém água? Em primeiro lugar, a água, todo mundo sabe, a água não pega fogo, né? Se a água não pega fogo, ela não é inflamável. Portanto, a água tem que ser 3 ou 4. Só com essa informação, a gente já cortava, ó, letra E, letra B e letra A. Apenas com a terceira informação. Agora, resta saber se a água é 3 ou 4. Bom, galera, quem é que é polar aí nessa lista? Quem são as substâncias polares dessa lista? A água, o etanol. O etanol ainda, né, ele tem aquela coisinha ali, né, que é um pouco polar, é meio apolar, é um intermediário, mas ele é considerado polar, assim como a propanona, tá? A propanona também tem ali uma região um pouco apolar, os carbonos, mas a gente considera eles como solventes polares, certo? Lembrando que a propanona é a acetona, certo, galera? E quem que é apolar aí nessas substâncias? Bem, o tolueno. O tolueno, para quem não sabe, é essa moléculazita aqui. Então, a gente tem um anel benzênico ligado a ele, um metil. E também o tetracloreto de carbono, CCl4, que a prof já falou em diversas aulas, que é apolar. Portanto, meus amores, quem tá nos frascos 1, 3 e 5, que são miscíveis, são essas 3 substâncias que são polares. Então, esses aqui são o 1, o 3 e o 5. Já esses outros dois, né, o tolueno e o tetracloreto de carbono, eles estão nos frascos 2 e 4, certo? Portanto, galera, se a água é 1, 3 e 5 ou 3 e 4, ela vai ser quem? Ela vai ser o 3, né? Desses do 1, 3 e 5, com certeza a água vai ser o 3. E aí tá a resposta, gabarito, letra C. Cuidado ali quando a prof fala, o etanol e a propanona, por que eles são polares? A gente classifica como polares, mas depende, né? Depende não, eles são polares, mas a gente tem que cuidar porque, por exemplo, ó, qual é a região de polaridade dessas duas moléculas? Aqui é o etanol, aqui é a propanona ou acetona. O etanol ou ainda álcool etílico, a região de polaridade dele, ó, é a região da hidroxila. Aqui é uma região polar, porém ele tem toda essa cadeia carbônica que seria uma região apolar. É por isso que às vezes ele solubiliza em solventes apolares, certo? A mesma história para propanona. A gente tem aqui a carbonila, esse C-O, aqui, né, não esquecendo que é um carbono, aqui C-O é a região polar da propanona, e a gente tem a cadeia carbônica dela aqui com esses 3 carboninhos, que é a região apolar. Por isso que ela também é miscível algumas vezes em solventes apolares. Aqui a gente vai, né, considerar eles, ainda que tenham essas duas regiões, eles são, apesar disso, moléculas que a gente tem que dizer que são moléculas polares, certo? Então, era isso, galerinha. Até a próxima!
Fala, galera! Então chegamos finalmente ao nosso último exercício do estudo guiado, um exercício do Enem de 2014. E se no exercício anterior a gente usava a listinha de polaridade, nesse exercício a gente vai usar a listinha de ácido base que a prof fez com vocês, certo? Olha só, o que aconteceu aqui, ó? A gente tinha fertilizantes utilizados lá num solo, né? E esses fertilizantes, a adição desse adubo, provocou a diminuição do pH do solo. E aí, né, eles querem saber, essa diminuição do pH foi causada por causa de quem, né? É atribuída à presença de quem? De que composto que estava naquele adubo? Bom, galera, olha só, lembra quando a prof fala que tem algumas coisas que vocês não precisam decorar nome? Olha só, nitrato de amônio, vem com a fórmula dentro. Nitrato de potássio, fórmula dentro. Todos esses aqui, o Enem trouxe a fórmula dentro. É muito difícil o Enem dar um nome assim e não dar a fórmula do composto. É claro que aqueles que caem sempre, que a gente comenta sempre em aula, vocês têm que saber mais ou menos. Mas se não, não, né? Ó, aqui tem uns diferentinhos, né? E aí, galera, quem é que diminui o pH? O que acontece, né? Quando a gente diminui o pH? Diminuir o pH é a mesma coisa que aumentar a acidez. Portanto, né, o culpado da diminuição do pH é alguma substância de caráter ácido. E aí vocês vão reparar o quê? Professora, mas não tem nenhum ácido, né? Não, porque o Enem nunca faz isso. A gente não vai pôr um ácido nem uma base lá no solo, que provavelmente não vai ser bom para o solo. Vai corrigir o pH, mas não vai ser bom para o solo. Então, quem que a gente tem que colocar lá? A gente tem que colocar lá uma substância, né, que neutralize e tal. Mas, enfim, no fim, de caráter ácido ou caráter básico, não necessariamente um ácido ou uma base. Quem desses aqui que tem caráter ácido, galera? Se a gente olhar, ó, a ureia, ela é essa molécula aqui, ó. Só para vocês terem uma noção de orgânica, né? Ela é a metanodiamida, é a ureia. Ela é uma amida, certo? As amidas, gente, elas têm caráter, assim, em geral, é um caráter levemente ácido, levemente básico ou alcalino, por causa da presença do nitrogênio. Mas é levemente. Em geral, a gente considera as amidas neutras. As aminas, sim, são básicas, mas as amidas são neutras, tá? Em geral. Então, não é a ureia, até porque se fosse, né, não ia estar diminuindo o pH, ia estar aumentando se fosse básica. Fosfato de sódio, né? O Na3PO4. O fosfato de sódio, ele é um sal básico, de caráter básico. Por quê? Porque ele é proveniente de um ácido fraco, que é o H3PO4, e de uma base forte, que é o NaOH. Por isso ele é um sal de caráter básico. Aliás, ele é proveniente de um ácido moderado, que é o ácido fosfórico, o H3PO4. Portanto, é um sal básico. O nitrato de amônio, meus amores, que é a resposta, que foi aquele também presente na explosão lá do Líbano, esse sim é o sal de caráter ácido, né? O NH4NO3. Esse é um sal de caráter ácido, é ele que causou a acidificação ali do solo. Nitrato de potássio é um sal neutro, cloreto de potássio também é um sal neutro. Então, esses aqui são neutros. Portanto, a resposta era a letra C. Espero que tenha ficado claro e até a próxima!